Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo dos dinossauros. Preparem-se para conhecer os diferentes tipos de dinossauros que existiram, suas características únicas, nomes e até mesmo ver algumas fotos incríveis desses animais pré-históricos. Juntos, vamos explorar a diversidade do reino dos dinossauros, desde os gigantescos saurópodes até os ágeis velociraptors. Então, apertem os cintos e embarquem nessa viagem jurássica comigo. Os dinossauros eram um grupo diversificado de répteis que viveram na Terra por mais de 165 milhões de anos. Durante a Era Mesozoica, eles eram caracterizados por uma série de características únicas, incluindo postura ereta. A maioria dos dinossauros caminhava sobre duas pernas, o que lhes dava uma vantagem em termos de visão e velocidade. Ossos ocos. Os ossos dos dinossauros eram ocos e leves, o que os ajudava a se mover rapidamente e a economizar energia. Dentes especializados. Os dentes dos dinossauros variavam de acordo com sua dieta, sendo adaptados para cortar carne, mastigar plantas ou triturar ossos. Cauda longa. A maioria dos dinossauros tinha uma cauda longa que servia para equilibrar o corpo, nadar ou se comunicar. Pele escamosa. A pele dos dinossauros era coberta por escamas, que os protegiam do sol, do frio e de predadores. A dieta dos dinossauros variava muito de acordo com a espécie. Alguns dinossauros eram carnívoros, alimentando-se de outros animais, enquanto outros eram herbívoros, alimentando-se de plantas. Carnívoros. Os dinossauros carnívoros tinham dentes afiados e garras poderosas para caçar suas presas. Alguns exemplos de dinossauros carnívoros incluem o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Spinossauro. Herbívoros. Os dinossauros herbívoros tinham dentes planos e molares para mastigar plantas. Alguns exemplos de dinossauros herbívoros incluem o Triceratops, o Brachiosauro e o Stegossauro. Os dinossauros podem ser divididos em dois grandes grupos: os ornitisquios e os saurísquios. Os ornitisquios eram um grupo de dinossauros herbívoros que tinham um bico ósseo e dentes na parte de trás da boca. Eles eram divididos em dois subgrupos: os tirióforos e os neornitisquios. Os tirióforos eram um grupo de ornitisquios que tinham placas ósseas ou espinhos no corpo. Alguns exemplos de dinossauros tirióforos incluem o estegossauro, o anquilossauro e o kentrossauro. Estegossauro. O estegossauro era um dinossauro herbívoro que tinha placas ósseas nas costas e uma cauda com espinhos. Ele media cerca de 9 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. Anquilossauro. O anquilossauro era um dinossauro herbívoro que tinha uma armadura óssea completa, cobrindo todo o seu corpo. Ele media cerca de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 6 toneladas. Cantrossauro. O Kentrossauro era um dinossauro herbívoro que tinha placas ósseas nas costas e espinhos em forma de agulha na cauda. Ele media cerca de 5 metros de comprimento e pesava cerca de 2 toneladas. Os neornitisquios eram um grupo de ornitisquios que tinham dentes na frente da boca e um bico ósseo menor. Alguns exemplos de dinossauros neornitisquios incluem o Triceratops, o Brachiosauro e o Iguanodonte. Os dinossauros foram um grupo de répteis fascinantes que dominaram a Terra por milhões de anos. Eles eram diversos em tamanho, forma e dieta, e deixaram um legado duradouro no planeta. Os neorniticianos eram um grupo diversificado de dinossauros herbívoros que viveram durante o período Cretáceo. Eles eram caracterizados por seus bicos desdentados e dentes especializados para moer plantas. Alguns exemplos de neorniticianos incluem hadrossauros. Esses dinossauros de bico de pato eram grandes e tinham cristas ósseas na cabeça. Eles viviam em rebanhos e se alimentavam de folhas e galhos. Ceratopsianos. Esses dinossauros com chifres e babados eram herbívoros volumosos que viviam em manadas. Eles usavam seus chifres e babados para defesa e exibição. Anquilossauros. Esses dinossauros blindados eram cobertos por placas ósseas e espinhos. Eles eram herbívoros lentos que se alimentavam de plantas rasteiras. Os sauroixianos eram um grupo de dinossauros que incluía os saurópodes e os terópodes. Eles eram caracterizados por seus quadris de lagarto,
com o osso púbico apontando para baixo. Os terópodes eram um grupo diversificado de dinossauros carnívoros e onívoros. Eles eram caracterizados por seus membros posteriores longos e suas garras afiadas. Alguns exemplos de terópodes incluem tiranossauros. Esses dinossauros bípedes eram os maiores predadores terrestres que já existiram. Eles tinham mandíbulas poderosas e dentes afiados. Velociraptors. Esses dinossauros ágeis e emplumados eram caçadores em grupo. Eles tinham garras afiadas em seus pés que usavam para dilacerar suas presas. Aves. As aves são os únicos dinossauros que sobreviveram até os dias de hoje. Elas evoluíram a partir de terópodes emplumados durante o período Cretáceo. Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex era um dos maiores predadores terrestres que já existiram. Ele tinha cerca de 12 metros de comprimento e pesava cerca de 7 toneladas. Velociraptor. O Velociraptor era um dinossauro ágil e emplumado que vivia em grupos. Ele tinha cerca de 2 metros de comprimento e pesava cerca de 15 kg. Archaeopteryx. O Archaeopteryx é um fóssil de transição entre dinossauros e aves. Ele tinha cerca de 50 centímetros de comprimento e pesava cerca de 1 kg. Os sauropodomorfos eram um grupo de dinossauros herbívoros de pescoço longo. Eles eram caracterizados por seus pescoços longos, caudas longas e corpos volumosos. Alguns exemplos de sauropodomorfos incluem Brachiosauro. O Brachiosauro era um dos maiores dinossauros que já existiram. Ele tinha cerca de 26 metros de comprimento e pesava cerca de 80 toneladas. Diplodoco. O Diplodoco era um dinossauro de pescoço longo e cauda longa. Ele tinha cerca de 35 metros de comprimento e pesava cerca de 20 toneladas. Apatosauro. O Apatosauro era um dinossauro de pescoço longo e cauda longa. Ele tinha cerca de 22 metros de comprimento e pesava cerca de 30 toneladas. Brachiosauro. O Brachiosauro era um dos maiores dinossauros que já existiram. Ele tinha cerca de 26 metros de comprimento e pesava cerca de 80 toneladas. Diplodoco. O Diplodoco era um dinossauro de pescoço longo e cauda longa. Ele tinha cerca de 35 metros de comprimento e pesava cerca de 20 toneladas. Apatosauro. O Apatosauro era um dinossauro de pescoço longo e cauda longa. Ele tinha cerca de 22 metros de comprimento e pesava cerca de 30 toneladas. Além dos dinossauros, havia outros grandes répteis que viveram durante o período Mesozoico. Esses répteis incluem pterossauros. Os pterossauros eram répteis voadores que viveram durante o período Jurássico e Cretáceo. Eles tinham asas de couro e bico desdentado. Ictiossauros. Os ictiossauros eram répteis marinhos que viveram durante o período Triássico e Cretáceo. Eles tinham corpos fusiformes e nadadeiras. Plesiosauros. Os plesiosauros eram répteis marinhos que viveram durante o período Triássico e Cretáceo. Eles tinham corpos longos e pescoços curtos.